Nós vamos dar início agora à sessão. Nós recebemos aqui, desde as 13 horas e 20 minutos, o Fábio, assessor da presidência da concessionária Rodovias do Tietê, que é a empresa responsável pela duplicação da SP-101. E aqui chamamos ele aqui para discutir as questões da alça de acesso da nossa cidade. Ele veio aqui também nos colocar algumas questões com relação à questão do trevo do Amanda, que precisa de algumas correções, com relação à questão de algumas passarelas no nosso município, do São Bento em particular, que a gente queria que pudesse ter uma nova diagramação, ou seja, terminamos demorando um pouco com ele lá e depois tivemos que tratar de algumas pautas ligadas aos vereadores, e aí terminamos iniciando nesse momento. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos senhores, faça a chamada dos senhores vereadores. Adailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno presente, Valdeci Jesus Oliveira e Valdeci Alves Pereira. Vendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da 28ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa em 17 de setembro de 2013, às 15 horas e 30 minutos. Solicito ao vereador Regis, primeiro secretário, que faça a invocação divina e que todos se coloquem em pé em respeito, em pedido à proteção aos trabalhos desta casa. Pai querido, Senhor amado, obrigado, Senhor, por permitir que estamos aqui mais um dia. Obrigado por nos dar saúde, Senhor. E peço agora que ilumine nossa consciência para que possamos trabalhar em prol da população, visando sempre o interesse público e de acordo com a Tua vontade, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, também, porque o Senhor nos tem capacitado para essa função. Seja com todos que estão aqui nesse momento, no nome santo de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém.
Da 28ª sessão ordinária, leitura de 39 expedientes do Poder Executivo e de um expediente diverso que estão relacionados na pauta eletrônica, distribuído aos senhores vereadores em plenário. Item 2, aprovação da ata eletrônica 32 de 2013, da 27ª sessão ordinária de 2013, e esta ata eu coloco em discussão e aprovação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se levantem. A ata está aprovada do dia 10 de setembro de 2013. E no terceiro item, eu peço ao segundo secretário que faça a leitura de proposituras apresentadas à Câmara Municipal. Leitura de projeto de lei complementar, projeto de número 11/2013, de autoria do vereador Paulo Pereira Filho, que dispõe sobre alterações na Lei 873, de 4 de janeiro de 2001. Leitura de projeto de lei de número 145/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 824.420. Projeto de lei 146/2013, de autoria também do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 143.067. Projeto de lei 147/2013, de autoria do vereador Adailton Sá dos Santos, que dispõe sobre o uso de papel reciclado pela administração pública municipal. Projeto de lei 148/2013, de autoria do vereador Jair Padovani, que dispõe sobre alteração na Lei 1936, de 13 de setembro de 2007. Projeto 149/2013, de autoria do vereador Adailton Sá dos Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de destinação preferencial de apartamentos localizados nos andares térreos em conjunto habitacionais para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, e aos portadores de deficiência com dificuldade de locomoção permanente. Projeto de lei 150/2013, de autoria do vereador John Lennon, que dispõe sobre a obrigatoriedade de academias de ginásticas, clubes ou centros esportivos e estabelecimentos similares exibirem placa de advertência sobre o uso inadequado de anabolizantes. Projeto de lei 151/2013, de autoria do vereador Paulo Pereira Filho, que dispõe sobre a denominação da EMF Jardim Sumarezinho. Leitura de projeto de decreto legislativo número 13/2013, de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira, o Nego, que dispõe sobre a outorga de títulos de cidadão hortolandense ao senhor João Francisco Moco. Leitura de projeto de resolução de número 8/2013, de autoria do vereador José Nazareno Gomes, o Zezé, que altera o inciso 3º do artigo 80 da nova redação ao caput e insere inciso 7º ao artigo 87, ambos do regimento interno da Câmara Municipal de Hortolândia, instituindo a Comissão de Assuntos do Meio Ambiente. Expediente acessório e matéria legislativa, ofício GP de número 1577/13, datado em 13 de 9 de 2013, que comunica o veto total ao autógrafo 43/13, referente ao projeto de lei complementar de número 01/2013, que estabelece desconto de 50% no pagamento do IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, dos imóveis localizados nas vias públicas onde realizam as feiras livres, no âmbito do município de Hortolândia, por entendê-lo duplamente inconstitucional. Quarto, foram apresentadas 82 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias. O item 5º, leitura, discussão e votação de 36 requerimentos e 4 indicações, no qual eu peço ao primeiro secretário que inicie a leitura dos requerimentos. Requerimento número 797/2013, que requer informações sobre a falta de iluminação na Praça do Jardim Everest.
Requerimento número 810/2013, requer informações sobre o Centro de Especialidades de Saúde da Mulher. Os requerimentos são da nobre vereadora Clemilda Pereira Amida. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, o vereador professor João Pereira. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, a todos que nos assistem pelas redes sociais, eu gostaria de parabenizar a vereadora Mida por este requerimento sobre a falta de iluminação na praça do Jardim Everest. Vereadora, já há 2 anos que essa praça está sem iluminação. Colocaram academia lá, tem vários comércios ali, uns 3, 4 cabeleireiros, né? E a gente tem travado uma luta, tem incomodado muito o Ronaldinho nessa questão, né? Da iluminação daquela praça, né? E não entendo o porquê da demora, da dificuldade de se fazer coisas simples para o cidadão nessa cidade. Parece que as coisas maiores andam num caminho muito rápido. E as coisas simples, uma varreção de rua, né? Uma retirada, às vezes, de um pequeno entulho, né? A iluminação de uma praça. Inclusive, já fiz reunião com os moradores naquele local, propus fazer vaquinha para pagar a lâmpada para dar iluminação na praça pública. Tendo em vista que cada morador aqui já contribui mensalmente com a taxa de iluminação pública. Isso é uma vergonha. Às vezes, vou utilizar aqui a palavra igual do Zezé, a gente se sente, porque vereador, a gente vai, a gente incomoda, a gente faz reunião, a gente fala com o prefeito, mas as coisas não encaminham. Então, acho que está chegando na hora do prefeito começar a ver algumas situações que não pode continuar mais. E a gente sabe que a iluminação é questão de segurança. E aquela praça ali é uma praça bonita, né? Tinha os bancos ali, trouxe a academia, melhorou muito o convívio das pessoas. E as pessoas falam, João, gostaria de fazer academia aqui até 11 horas, né? Eu chego do serviço 8h30, 9 horas, mas está aquela escuridão lá. Então, infelizmente, né? E essa semana ainda estive conversando com o engenheiro Jorge, né? Que é o engenheiro elétrico. Falou, João, estamos fazendo aqui uma tomada de preço, estamos vendo as praças. Primeiro disse que tinha 10 praças que estavam num pacote, aí a praça não estava. Mas a gente está tentando, está trabalhando. E eu parabenizo você também por ter essa preocupação, assim como todos os nobres pares. Gente, iluminação tem que ter um padrão, tem que ter uma equipe de manutenção. Em uma reunião com o prefeito aí, eu falei que tinha que ter um parque, né? Uma equipe para manutenção das praças, né? E dos jardins. Essa questão da iluminação é a mesma coisa. Gente, perder uma lâmpada hoje, amanhã, semana que vem, tem que trocar, tem que ver qual que é o problema. Ora, está roubando o fio. Vamos inventar uma maneira, né, de dificultar mais os roubos, os furtos desses fios aí. Mas, infelizmente, é lamentável. Já está 2 anos e eu acredito que vai até o final do ano. Está bem difícil para a gente conseguir isso aí, né? Mas está tendo encaminhamento dessa questão aí. Eu espero que resolva o mais rápido possível. E não é só a Praça do Everest, são várias praças da nossa cidade. Muito obrigado. Gostaria, inclusive, vereadora, de assinar esse documento com você. Continua em discussão. Vereador Gervásio. Depois o vereador John Lennon. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Amida, primeiramente eu queria dar meus parabéns pela confecção desse documento, o requerimento 797. Essa praça, que nem o nobre vereador João Pereira falou, já está em torno de 2 anos que ela está escura. Antes ela estava a parte de vôlei e depois passou a ser toda escura. Desde o mandato passado, eu já tenho batido em cima disso aí, inclusive fazendo um requerimento, fazendo uma proposta para o governo, que o governo padronizasse todos os tipos de lâmpada para todas as praças do município, para quando precisar de uma lâmpada, ter no almoxarifado. Hoje, o que acontece? Se faz uma praça, é um tipo de iluminação nessa praça, a outra outro tipo, e depois vem aquele problema de licitação, aquele problema de tomada de preço, aí acaba tendo essa demora. Eu tive também, a semana passada, vendo à noite, passando ali pelo Chico Mendes, uma boa parte do Chico Mendes também estava escuro. Então, eu gostaria, assim, ver com a nobre vereadora Amida, se caso pudesse acrescentar, para que revisionasse a iluminação pública do Parque Chico Mendes aqui, próximo da prefeitura.
uma boa parte do Chico Mendes também estava no escuro a semana passada. Então, aí, meus parabéns, nobre vereadora, pelo requerimento. E vamos junto nessa luta, porque hoje era 7h10 da manhã, eu ligo o rádio do carro, um senhorzinho que cuida da praça lá, ele estava falando no rádio ao vivo, falando sobre essa iluminação. E o repórter citou o nome de um vereador aqui, que disse que o vereador é de próximo da praça, porque ele que procurasse esse vereador. E isso foi 7h10 da manhã. A pessoa mandou procurando um vereador aqui para aí veio de encontro com esse requerimento. Eu não podia deixar também de vir aqui dar esse apoio para que isso está acontecendo. Continua a discussão, vereador John Lennon. Nobres pares, vereadora Mida, uso a tribuna aqui para te parabenizar pela confecção desses 2 requerimentos, mas, sobretudo, com relação ao requerimento das praças. Hoje, inclusive, eu indiquei aqui, faço uma indicação número 318/2013, falando da Praça dos Namorados, no Campos Verdes, que está tão, vereador João Pereira, tão escuro quanto e tão abandonada quanto. Nós, o vereador Zaca também tem feito essa discussão com relação às várias outras praças, o CREAP, o Chico Mendes, aqui a Renato Dobelin, e se a praça não estiver iluminada, ela não vai estar ocupada. Se ela não vai estar ocupada por boas pessoas, ela vai estar sendo ocupada por pessoas que vão estar utilizando drogas. Então, também quero me colocar à disposição e, se puder, assinar com Vossa Excelência esse requerimento. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Aprovado por todos os pares. Vereadora Mida, foi solicitada a assinatura. Vossa Excelência autoriza. Solicita a Secretaria que encaminhe aos vereadores, inclusive a presidência. Requerimento 798. O vereador Gervásio fez uma solicitação, vereadora. Vossa Excelência concordou que fosse feita... É outra. Não. Então, é outro momento. Requerimento 798/2013, que requer informações a respeito das mudanças do trajeto das linhas intermunicipais 697 e 698. Esse requerimento é de autoria do novo vereador John Lennon. Está em discussão. A palavra ao vereador John Lennon. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, muito boa tarde. Novamente usando a tribuna para exaurir um assunto que tem sido debatido aqui com grande frequência. Vereador Zezé, Zaca, todos os companheiros, já tivemos inclusive audiência pública para discutir isso, que é a questão do transporte municipal e intermunicipal. E aí, especificamente, na linha 697 e a 698. A linha 698 é a linha mais longa do município, com 47 minutos a 50 minutos. Logo que assumimos em janeiro, nós fizemos uma reunião com mais ou menos 100 pessoas ou mais no salão da Igreja Católica do Campos Verdes. Depois sentamos com a comissão, sentamos com a MTU. Aí, em maio, sentamos novamente com moradores, em torno de 150. Sentamos com a prefeitura. Na ocasião, a prefeitura estava presente. E houve lá a proposta de que haveria mudança em 3 meses. Ontem, por um acaso, tinha um articulado rodando na linha 698, mas só um articulado. Sim. Novamente, vem aqui solicitar do Executivo providência em relação a isso, uma vez que a precariedade em relação ao transporte público intermunicipal permanece. Então, que faça algumas perguntas para o Executivo. Por quais motivos as mudanças das linhas intermunicipais 697 e 698 não ocorreram no prazo acima estipulado? Existe um novo prazo para a municipalização das linhas intermunicipais mencionadas? Quando o terminal de transferência, que estava previsto numa reunião que nós fizemos lá com os moradores, foi colocado que no prazo de 3 meses teríamos um terminal de transferência na Rua Cuba. E até hoje esse terminal de transferência não está funcionando. Quantas linhas municipais irão substituir as linhas intermunicipais que serão extintas? O Poder Executivo já traçou o itinerário e horário das novas linhas municipais? De que forma o Poder Executivo pretende orientar os usuários a respeito das mudanças para que não haja problemas e faltas de informações dos usuários? Então, nobres pares, coloco à disposição de Vossas Excelências aí esse requerimento, solicitando ao Executivo uma resposta relacionada ao transporte intermunicipal e municipal do nosso município. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários, se levante. Aprovado por todos os pares. Queria aproveitar
para agradecer a secretária-chefe de gabinete, a professora Sandra Fagundes, que está aqui conosco. Seja sempre bem-vinda a essa casa, professora. Agradecer também aos integrantes da família do garoto Nicolas, que estão aqui. Nós fizemos a leitura hoje de um projeto de lei que nomina a MF do Jardim Sumarezinho com o nome do Nicolas, um garoto, uma criança que veio a falecer, e a escola fez essa solicitação. Então, nós fizemos a leitura hoje. Esse processo ele vai tramitar nas comissões e, daqui a pouco, ele volta para ser votado por essa casa. E aí, então, a partir desse momento, é feito, depois do voto, vai ao Executivo para que possa também assinar, e aí é feita a publicação dessa lei. Então, ainda esse ano, nós vamos ter a escola com o nome do Nicolas, para que a memória dele seja sempre lembrada entre a gente. Por favor, o próximo requerimento. Requerimento número 799/2013, que requer informações sobre a ampliação ou construção do núcleo de berçário da EMF Parque Orestes Húngaros. Requerimento número 800/2013, requer informações sobre a construção de centro de especialidade médica de ortopedia na cidade de Hortolândia. Requerimento número 801/2013, que requer informações sobre a ampliação do Hospital e Maternidade Mário Covas. Os requerimentos de autoria do nobre vereador Edivaldo Araújo. Estão em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos os pares. Requerimento 802/2013, que requer informações sobre as obras de ligação das ruas Augusto dos Anjos com a Rui Barbosa do Jardim Amanda. Requerimento 806/2013, que requer informações sobre a recuperação de área verde localizada no encontro das ruas Augusto dos Anjos, Pedro Vilas Boas e Casemiro de Abreu, do Jardim Amanda. Requerimento 830/2013, que requer informações sobre o projeto em andamento que modifica o trânsito na rua Antônio Francisco Lisboas, do Jardim Amanda. Todos os documentos é de autoria do novo vereador Adailton Sá dos Santos. Está em discussão. A palavra ao autor. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de falar apenas de dois requerimentos de minha autoria, que é o requerimento de número 806, que aqui ele requer informações sobre a recuperação de área verde localizada no encontro das ruas Augusto dos Anjos, Pedro Vilas Boas e Casimiro de Abril, no Jardim Amanda. Essa área é uma área muito importante, ali próximo à Igreja Quadrangular, onde o ex-vereador Carlos Pires, do lado ali, costuma colocar uma tenda. É inaceitável, eu já falei em uma sessão anterior a essa, o maior bairro da América Latina, o Jardim Amanda, e não se tem uma praça. Então, estive conversando com o prefeito e pedi para ele se poderia, naquela área, fazer uma praça ali. E aí, nós estamos pedindo para que seja viabilizado o projeto, se já tem projeto, para que, pelo menos, se tenha aonde as nossas crianças brincarem e as famílias ali ter um pouquinho de lazer. Além do mais, existe um córrego muito grande ali, né, que poderia ser preservado, a questão ambiental, não criando problema para o meio ambiente, e ficaria uma área até maior para favorecer aquela população ali no Jardim Amanda 2. Já o requerimento de número 830 requer informações sobre o projeto em andamento e modificação do trânsito na rua Antônio Francisco Lisboa. O que nós sentimos ali? É a rua 2, atrás da escola Ana Boldini. A empresa de ônibus ali instalada, ela usa aquela rua como um retorno
para que os ônibus entrem na garagem da empresa. E em horário de pico, onde as crianças vêm, esses ônibus vêm com alta velocidade, com grande frequência, e já foi ali, muitas vezes, crianças salvas de última hora, correndo o risco ali de serem atropeladas. Então, nós estamos pedindo para que seja feito um estudo, para que se possa colocar uma única via e que também aquela empresa, em horário de pico, procure outros meios para poder fazer esse retorno e não ali na quadra da escola Ana Boldini. Então é isso, e eu peço a aprovação de todos os nobres pares e agradeço a oportunidade. Continua a discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 803/2013, que requer informações sobre o Hospital Municipal Mário Covas. Requerimento número 804/2013, que requer informações sobre a fiscalização quanto ao cumprimento da Lei 13.541/2009, Lei Antifumo no município. Requerimento número 805/2013, requer informações sobre pontos de ônibus do bairro Chácaras Recreio Alvorada. Os requerimentos são da autoria do nobre vereador Jair Padovani. Estão em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, nobres pares, parágrafos ao requerimento 803 e 805. O 803 requer informações sobre o Hospital Mário Covas, e eu estou aqui questionando, inclusive o vereador também, Edivaldo, o seu requerimento 801, está questionando a ampliação do hospital. Por que eu tenho colocado isso aí? É o seguinte, esse hospital foi feito em 2004, foi inaugurado com 66 leitos, e nós tínhamos ali uma população. E hoje nós estamos aí em 2013, 9 anos depois, e o número de leitos praticamente é o mesmo. E tem algumas especialidades que nós temos graves problemas. Inclusive hoje aí a mãe de uma amiga nossa aí teve fratura no fêmur, e é uma dificuldade imensa para você ter condição de fazer essa cirurgia. Inclusive fica aí pedindo para o hospital da Unicamp, hospital regional, é uma fila imensa, e nós hoje, como uma cidade com 209 mil habitantes, nós temos que ter um hospital que pelo menos possa também fazer essas cirurgias, e a nossa população não precise sair da nossa cidade. Então, estou questionando aqui, atualmente, qual é o número de leitos, se continua o mesmo, e qual é o déficit de leito aqui na nossa cidade. Então, aí eu pediria o apoio do nosso companheiro, inclusive aí o Edivaldo, que já está questionando, porque muitas pessoas têm nos questionado sobre o número de leito do Hospital Mário Covas. Outro requerimento, 805, requer informações sobre os pontos de ônibus ali do Recreio Alvorada. Desde 2010 nós estamos fazendo esse requerimento para estar colocando cobertura nos pontos, mas infelizmente até nesse momento não se foi colocado. E aquela população tem nos cobrado. Então, mais uma vez, a gente faz o requerimento e esperamos que dessa vez a gente seja atendido aí e aquela população venha a ser contemplada. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra ao vereador Edivaldo. Senhor presidente, vereadora Amida, aos vereadores, queria parabenizar o nosso nobre vereador Jair Padovani pelas proposituras, levando em consideração aqui o 803, 2013 e 805. Eu também fiz hoje um requerimento aqui com quase o mesmo tema aí, em relação à ampliação e melhoria do nosso Hospital Municipal Mário Covas. Como o nobre par já expôs aqui, realmente há uma necessidade muito grande de ampliação e melhoria daquele hospital.
referente os pontos de ônibus aqui do parque, eu vou falar também do Parque Orestes Húngaro e Recreio Alvorada, que você fez aqui para o Recreio Alvorada. Eu já fiz uma indicação logo no começo do mandato, em janeiro, pedindo ao Executivo a implantação de cobertura ali para os moradores ter um pouco mais de conforto, já que os ônibus demoram tanto e não tem nem um assento para que eles possam ficar ali mais confortável. Eu não sei por que a questão do transporte está demorando tanto na nossa cidade para as coisas acontecerem. Foi sugerida aí a mudança do trajeto, da linha lá do Recreio Alvorada, a implantação desses novos pontos de ônibus. Eu sei que o nosso secretário Marcelo Zanibon tem se desdobrado aí, tentando resolver essas questões, mas, felizmente, esbarra aí na MTU. Então, eu queria parabenizá-lo, o nobre par, pela propositura e gostaria de assinar em conjunto. Continua a discussão? Havendo oradores à votação, os vereadores que concordam pelo mesmo como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Segura aí. Os do Regis não vai ler. Requerimento 808/2013, que requer informações sobre o despejo de poluentes de concreto usinado na vala aberta que passa pela creche do Jardim Sumarezinho. Requerimento 809/2013, que requer informações sobre o fluxo de veículos na Avenida Santana, saindo do Atacadão Arena e entrando para dentro do bairro Jardim Amanda. Requerimento 815/2013, requer informações sobre a segurança por parte da Guarda Municipal nos campos de futebol nos jogos do Amador, primeira e segunda divisão. Indicação 2128/2013, que indica serviço de pavimentação asfáltica na extensão da rua Marcelina Ramos Meira, no Jardim Santa Isabel. Discussão. Não, tem mais uma. Desculpa. É que eu virei a página. Indicação número 2132/2013, que indica sinalização semafórica, é isso? E sinalização de solo e horizontal na extensão da Avenida Joaquim Marcelino Leite, no Jardim Interlagos. Todos os documentos de autoria do novo vereador Mercadão. Estão em discussão. O autor está ausente. Então, lê o próximo, por favor. São Jorge. Sim. Eu gostaria de assinar em conjunto com ele. Sim, mas como eu penso que ele talvez queira discutir, vamos só aguardar um pouquinho. Ele está na antessala aqui. Passamos para o próximo e ele retornando, se não, Vossa Excelência pode assinar conjuntamente. Por favor. O Nego também não está? Não, o Nego chegou. Requerimento 811/2013, que requer informações sobre a manutenção do prédio da MF Salvador Zacarias Pereira Júnior. Esse requerimento é de autoria do novo vereador Valdecir de Jesus. Desculpa. Estão em discussão. Havendo oradores à votação, os vereadores que concordam pelo mesmo como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Coloco agora em discussão os requerimentos do vereador Mercadão. Com a palavra o autor. Boa tarde, presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, a todos os presentes aqui, a quem nos assiste pela internet. Gostaria de falar sobre o requerimento 808, no qual está acontecendo próximo da escola do Sumarezinho, está acontecendo o despejo de poluentes por algum irresponsável que passa lá com o caminhão-pipa e joga esses poluentes lá no bueiro, próximo à escola do Sumarezinho. E isso está afetando, porque ali, na e-mail Sumarezinho, e ali tem muitas crianças, pais, que irão buscar os filhos ali e acaba sendo prejudicado. Então, esse requerimento é para a fiscalização ir lá, verificar o que está ocorrendo, o que ocorreu lá, fiscalizar e pegar esse irresponsável que está fazendo esse despejo desses poluentes lá.
porque a prefeitura faz campanha, orienta, dá incentivo para as empresas, dá incentivo para o microempreendedor, para o MEI, só que acaba descartando esses poluentes de forma irregular. E existe todo um procedimento para isso. Então, por isso que eu peço esse requerimento, é para fiscalização, que a fiscalização vá lá, pega e puna essa pessoa, ou esse motorista, ou essa empresa que está despejando esses poluentes próximo à escola do Sumarezinho. O outro requerimento é sobre a sinalização semáfora próximo ao Jardim Interlagos, ao Jardim Santa Clara, que passa em frente ao condomínio Vila Flora, que faz ligação com o Jardim São Sebastião. Ali, o trânsito, ele cresceu muito e acaba atrapalhando as pessoas, os pedestres, que querem atravessar do Vila Flora para o Jardim Interlagos, ou saindo do Jardim Interlagos, sentido São Sebastião, ou sentido Santa Clara. Pedi nesse requerimento, que seja feita uma fiscalização mais ampla e que seja sinalizado nessa região. Esses requerimentos, esse requerimento é de suma importância, porque ali nós temos mais de 1.500 famílias no Vila Flora, e temos Jardim Interlagos. Uma parte, vereador. Andando pela cidade, inclusive ontem, levei uma comissão de moradores aqui do Jardim Novo Cambuí, Parque das Figueiras aqui. Esse problema está na cidade toda, né? E há dias atrás visitei aí o setor de trânsito. Tá faltando pessoal, está faltando equipamento. Se você vê o local onde fica o pessoal que faz a sinalização de trânsito, junto com muita tinta, com produtos explosivos. Então, assim, nossa cidade cresceu demais, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o crescimento da renda foi muito maior do que o crescimento populacional. Então, tem que ter mais planejamento, tem que ter gestão, tem que ter organização, né? A gente sabe que o prefeito Meira está preocupado com essas questões aí, né? Mas tem que ter um esforço maior dos secretários aí também, para que haja, né, um investimento maior, não só em recursos humanos, mas em material, para que realmente o setor de trânsito dê conta da demanda da nossa cidade. Infelizmente, 70% da nossa cidade está com esse problema de sinalização de solo, de semáforo e etc. Obrigado, vereador. Foi importante a sua fala aí para ajudar a colaborar aqui com o nosso requerimento. E outra situação que eu venho a falar também é da parte do trânsito também, que hoje nós recebemos aqui o Fábio, que é das concessionárias Rodovias Tietê, e falando sobre alguns assuntos, foi da alça de acesso, né, que ele deu um prazo que em 90 dias entrega para a população de Hortolândia aquela alça de acesso. Ele assumiu esse compromisso com os vereadores, com o nosso prefeito Antônio Meira, com a nossa vice Renata Beluf e com a nossa deputada Ana Perugini. E também lá foi abordados alguns assuntos, no qual foi motivo de requerimento do nobre Paradailton, lá também, sobre aquela nova entrada do retorno lá do Jardim Amanda. Também se assumiu um compromisso. A gente sabe que o nosso governo ele tem projetos e vem tomando algumas atitudes em relação à parte de mobilidade urbana, com os projetos anunciados pelo prefeito, das pontes que ligará a Rua Flamboyant em frente à delegacia, que ligará o Jardim Minda e Carmo Cristina, reivindicação do nosso vereador Nego, do nosso vereador Ceará, ou do nosso vereador Gervásio, Ceará também, que está em pé ali, que vem lutando pelaquela região, da ponte, que também que ligará o Jardim São Sebastião, ao Novo Cambuí, ao Jardim Interlagos, ao Jardim São Sebastião, Parque Gabriel, ao Novo Cambuí. Então, nós estamos contribuindo. E a mobilidade urbana é uma discussão que nós vamos ter durante muito tempo aqui. E nós, enquanto governo, nós estamos fazendo as nossas ações. Mas a gente tem que cobrar, como foi bem dito aqui pelo vereador John Lennon. A primeira sessão que nós tivemos aqui, nós debatemos transporte coletivo. E falamos sobre os ônibus. E continuamos falando sobre
a questão dos itinerários de ônibus. A linha 699, que é a linha do Jardim Nova Hortolândia até Campinas, se não for, é igual a 697, que é uma das linhas mais longas. E o que acontece? Torna a repetir. Na outra sessão, eu falei, a MTU disse que só tem 5 reclamações sobre aquela linha. É um absurdo. É um absurdo que a MTU vem fazendo. Graças a Deus, a concessionária tomou providência em relação à alça de acesso, porque aquilo atrapalha também o transporte coletivo da cidade. E nós sabemos das ações que o governo vem fazendo para a melhoria do transporte. Mas também nós temos que cobrar a MTU, cobrar o governo do Estado, para que também faça parte deles. Não adianta jogar a conta só para o poder público municipal. Já pagamos a conta das delegacias, já pagamos as contas de muitos espaços que é do Estado, e vamos ter que pagar mais essa também? Então que o governo do Estado ele tome providência em relação a isso. E nós precisamos da intervenção do governo do Estado, e não deixar a responsabilidade só para o município. Continua a discussão. Vereador Gervásio. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, queria parabenizar o nobre vereador Mercadão pelos requerimentos 809 e 815. Eu gostaria de falar sobre o 809 a respeito da Avenida Santana do Jardim Amanda. Hoje está complicado você fazer um retorno naquela Avenida Santana, você começando aqui do Parque Hortolândia até na SP 101 para fazer um retorno. Ali temos uma grande loja, um atacadão, temos uma faculdade, e temos mais o banco, e temos mais o pessoal que às vezes quer fazer retorno, não consegue fazer retorno ali, corre o risco de acidente naquela avenida. Queria deixar aqui que o Departamento de Trânsito fizesse um estudo naquela avenida ali, para que possa estar melhorando, para que o nosso munícipe não sofra acidentes naquela região. E o requerimento 815, que está aqui confeccionado pelo nobre vereador, que nós estamos aí a disputa do campeonato municipal e está chegando na reta final. E nós estamos vendo aí a complicação que está chegando para que os jogadores, torcida que vão no campo, pela sua segurança. Hoje está muito complicado que às vezes, devido, não sei se é devido ao planejamento da Guarda Municipal, ou a ordem que sai, estão indo dando segurança em um campo e deixando os outros sem segurança. Então, gostaria de pedir ao secretário da Guarda Municipal que vê-se com carinho, que possa mandar pelo menos uma viatura para cada campo, ou a liga distribuir certinho os jogos, para que facilita que a guarda possa também fazer essa segurança. Uma parte, vereador. Pois não, não. Eu até concordo que a Guarda Municipal, mas também com a fala do senhor, que a Liga também deveria distribuir o campo para 1, 2 campos durante o dia e que ficasse até mais fácil para chegar num entendimento para dar melhor segurança para eles. Realmente, novo vereador, a Liga ela tinha que sensibilizar, porque às vezes solta vários campos, aí a guarda não tem como mandar uma viatura para cada campo, mas desde que tinha que ter essa parceria da Liga de Futebol, para que desse segurança para o pessoal fazer seu final de campeonato, seu domingo de lazer, todos com segurança, porque a gente está vendo, não está tendo segurança nem para os jogadores, comissão técnica, principalmente é o juiz, e os torcedores, que às vezes algum até altera, mas tendo a presença da Guarda Municipal ali, corre tudo bem. Mas parabéns pelo requerimento, novos vereadores. Obrigado a todos. Continua a discussão. Palavra, vereadora Dailton. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, eu quero aqui parabenizar o nobre vereador e nosso líder de governo, Mercadão, pela proposituras dos documentos e pela relevância que ele tem
e preocupação que ele também tem com a nossa cidade. Fiquei muito preocupado, nobre par, com o requerimento 808, porque nós defendemos, né, o verde, o meio ambiente, e o requerimento 808 me deixou muito triste, porque a informação que você pede aqui, né, a situação aqui me parece muito grave, né? Onde que se despeja poluentes de concreto usinado numa vala? Sabe aonde? Na creche, em frente à creche. Olha o exemplo que está dando para as nossas crianças. Que horror, né? Não dá para entender certas coisas. Aí eu queria saber, nobre par, se no seu requerimento está pedindo informações, se dá para incluir, né? Se já detectou a empresa, qual a punição que será adotada, né, para que isso não aconteça mais. Nós temos que orientar os nossos jovens, as nossas crianças, para a preservação do meio ambiente e não deixar que as pessoas façam, né, não importa qual local, e principalmente em frente de uma creche. É um absurdo isso. Está aberto para casa aí, se quiser colocar essas perguntas também no requerimento. É importante a sua fala, nobre vereador, para a gente fiscalizar, mas também, a hora que tiver a empresa ou a pessoa que faz isso, que ela seja punida, de alguma forma, para não repetir mais isso e não colocar em risco a vida das pessoas. Eu agradeço e gostaria, senhor presidente, que se anotasse a secretaria, se possível, para que faça a inclusão, se possível, dessas duas perguntas no requerimento do nobre vereador. Já o requerimento de número 809, e eu vou me ater apenas aos dois, eu quero parabenizar, e hoje eu fiquei feliz, né, com a notícia do Fábio aqui da rodovia Tietê, uma cobrança, né, o governo do estado fez uma obra muito bonita ali no Jardim Amanda, mas infelizmente mal projetada, e agora nós fizemos uns documentos alguns dias atrás, teve debates nas escolas, e veio para mim essa pergunta, já tinha feito o documento, e hoje, né, recebemos a notícia que o meu documento foi aceito e que eles vão refazer, se já não começaram hoje, vão refazer aí nos próximos 15 dias, né, avançando 50 metros adiante, e aquela via perigosa não existirá mais ali para a nossa população, né? E quero parabenizar o nobre vereador com a preocupação que tem também ali no Jardim Amanda, né? Inclusive com relação a essa situação ali na Avenida Santana, próximo ao Atacadão Arena, um local muito preocupante, porque tem muita gente que atravessa, já houve atropelamento ali, que nós ficamos apavorados, né? Parte de um senhor ficou ali no alambrado daquele comércio ali, né? E ali nós precisamos ali não só de melhorar a rotatória, mas que seja também colocado um semáforo ali para poder agilizar e resolver esse problema do trânsito ali, que é um caos e realmente precisa ser visto pela prefeitura. Então, quero parabenizar o nobre par e conta com o meu apoio e com o meu voto. Continua a discussão. Palavra ao vereador Jair Padovani. Com autorização do autor, né, a secretaria já anotou as duas questões que Vossa Excelência solicitou e, ao votarmos, elas já estarão incluídas. Senhor presidente, nobres pares, quero falar só o requerimento 2.132, 2013, que indica a sinalização ali do Jardim Interlagos, que parabenizar aí o vereador Mercadão, porque ali é um local que hoje o fluxo de carro é muito grande. Agora, eu tenho visto, e andando muito pela cidade, que o pessoal tem feito muita sinalização. O pessoal está trabalhando, está se fazendo a sinalização, mas uma coisa tem me chamado a atenção, que alguns lugares que já fizeram há 20 dias atrás, a sinalização praticamente já apagou. Então, temos que ver a qualidade que está usando dessa tinta, porque não adianta você fazer a sinalização e logo em seguida ela ser apagada. Então, estou questionando aqui também aí para ver a qualidade da tinta que está usando, porque é um grande transtorno quando você fecha a rua para fazer essa sinalização.
mas tem local aí que há 15 dias, 20 dias atrás fez a sinalização e já pagou praticamente. Então, não dá para entender. Fica causando um transtorno muito grande no trânsito, porque uma tinta, quando é colocada no chão, ela tem que permanecer pelo menos um ano. Agora, em 15, 20 dias, acabou praticamente, e tem locais aí que 15 dias colocou, já acabou a tinta. Infelizmente. Uma parte, Jair. Pois não, nobre vereador. Eu conversei com algumas pessoas que entendem um pouco desse assunto aí, e diz que ela precisa de um prazo de alguns dias, né, com produto para que ela não possa desaparecer. E quando o asfalto, vamos supor, pinta agora, daqui 2 horas libera o trânsito, o asfalto vai esquentando, com o tempo, o próprio calor da massa asfáltica faz com que essa tinta ela vá desaparecendo. Então, assim, eu não sei, acho que precisava usar algum outro produto aí nessa tinta para que realmente, como você está dizendo, né, tivesse mais qualidade, mais durabilidade essa questão da pintura aí, da sinalização. Muito obrigado aí pelo que está dizendo, mas a gente vê também que nas rodovias aí, normalmente você acaba de fazer a sinalização e logo em seguida é liberado o tráfego e permanece por até muitos anos a sinalização. Agora, infelizmente, aí tem rua aí que sinalizaram faz 15 dias e já praticamente já pagou totalmente. Então, estamos aí alertando para ver o que está acontecendo aí com essa tinta que estão usando. Muito obrigado. Havendo oradores à votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários se levante, aprovado por todos os pares. Queria convidar a vereadora Mida que pudesse nos ajudar aqui na Secretaria dos Trabalhos, por favor. Requerimento 812/2013, que requer informações sobre o serviço de recapeamento da massa asfáltica das ruas do Jardim São Sebastião. Requerimento 813/2013, que requer informações sobre a sinalização viária vertical em logradouros públicos de todo o município. Requerimento 814/2013, que requer informações sobre a área do Jardim Santa Fé. Requerimento 819/2013, que requer informações sobre as crianças atendidas pelo CIER, Centro Integrado de Educação e Reabilitação. Requerimento 823/2013, que requer informações sobre a política municipal para promover a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida em prédio e logradouros públicos. Requerimento 824/2013, que requer informações sobre o Conselho Municipal de Transporte Coletivo. Todos os documentos de autoria do nobre vereador Paulo Pereira Filho. Estão em discussão. Solicito o segundo secretário que assuma os trabalhos para que eu possa usar a palavra. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, vereadora Mida, nobres pares, eu queria rapidamente aqui pautar sobre alguns requerimentos que fiz. O primeiro deles foi a respeito da... Estamos fazendo lá o recapeamento, o Poder Executivo está fazendo lá no Jardim, no Residencial São Sebastião, e apenas algumas ruas foram contempladas, e eu estou aqui requerendo do Executivo o restante das ruas, quando acontecerá. Sei que foi feito por um processo de emenda, então precisamos saber, porque, logicamente, quando você recapia toda uma avenida, uma rua, os outros moradores do mesmo bairro, né, ficam alvoroçados no seu direito de cidadão e de isonomia, para também receberem esse benefício. E até para não falar aquilo que eu não sei, eu estou solicitando ao Executivo para que ele possa me dar essa informação e eu levar até os moradores. Outra questão, nobres pares, eu volto aqui a martelar a respeito da sinalização viária, com os nomes dos logradouros da nossa cidade. Uma falta que faz uma placa de rua num poste é monstruosa com o nome daquela rua. Hortolândia tem crescido tanto, e às vezes você chega em determinados lugares, mas como é que chama essa rua aqui mesmo? Você não sabe. E aí você começa a andar, subir rua, descer rua, para ver se você consegue achar uma placa, pelo menos, que ela possa dizer o nome daquela rua, e não achamos. Agora imagine para as pessoas que não conhecem ou não vivem aqui dentro no seu cotidiano. Nós precisamos, e aí estou solicitando ao Executivo informação, se tem alguma ação, algum projeto, alguma proposta,
se eu não estiver enganado, numa reunião do vereador Zezé, nós participamos juntos, ele falou alguma coisa, inclusive sobre essa situação, né, de uma proposta que, sobre esse caso em particular, de que nós precisamos ter uma parceria, fazer uma parceria público-privada, fazer uma parceria, não sei de que envergadura, mas nós precisaríamos colocar nomes nas placas e colocar essas placas nas ruas, para garantir de que as pessoas, ao se deslocarem, não fiquem perdidas, não se sintam perdidas. Então, estou novamente requerendo a respeito disso. Outro requerimento que faço, nós temos no nosso regimento, na nossa lei orgânica, melhor, a criação do Conselho Municipal de Transporte Coletivo. E eu estou aqui requerendo da administração se esse conselho já foi constituído, se está constituído, se é vigente, quem são os membros desse conselho, porque no Conselho Municipal de Transporte Coletivo, nós podemos solicitar a planilha de custo das empresas, ou da empresa que transita no nosso território, para a gente tentar entender por que eles chegaram no valor que estão, qual é as ferramentas que eles estão utilizando para esse cálculo, e aí no Conselho nós podemos fazer esse debate com a envergadura que precisa ser feito. Então é fundamental que o Conselho Municipal de Transporte Coletivo ele esteja pautado nesse sentido para fazer com que a população, os membros que fazem parte desse conselho, também possam ter as informações necessárias para entendermos a questão do transporte coletivo. Um outro requerimento, nobres pares, eu faço aqui o 823, esse de forma um pouco mais complexa. Nós sabemos todos aqui, o vereador Regis falou na sessão passada sobre a questão da mobilidade urbana. O ano 2014 é o ano da acessibilidade. Os prédios públicos todos têm que serem acessíveis. Até 2014 isso precisa acontecer, inclusive com essa casa. O que acontece é que eu estou querendo discutir aqui uma outra vertente da acessibilidade, que é a questão das nossas calçadas, das calçadas públicas na cidade de Hortolândia. E eu estou aqui requerendo do Executivo saber se no programa, no projeto de acessibilidade para 2014, se também está incluído a questão do nivelamento das nossas calçadas. Porque se você pegar qualquer portador de necessidade especial, cadeirante, ou que tenha dificuldade visual, para ele sair numa calçada nossa e conseguir percorrer ela, ele não vai conseguir. Primeiro, pelo desnível. Uma está num nível, outra está no outro. Segundo, por causa dos postes. A CPFL, às vezes, coloca aqui ou lá, conforme lhe vem na mente. Ela põe do jeito que ela quer. Terceiro, as lixeiras, que às vezes são colocadas particularmente na frente da residência, também da mesma forma. Então, é fundamental que no programa, no projeto de acessibilidade, quando falamos dos prédios públicos, precisemos entender toda a diagramação dessa relação. Para chegar aos prédios, as pessoas que não têm carro, elas precisam utilizar as calçadas do nosso município. E nesse sentido, eu penso que o nivelamento de calçadas, uma definição de projeto para acertar com a CPFL a questão do posteamento. E a questão da orientação ao cidadão, aonde colocar na frente do seu portão a calçada, a lixeira, é fundamental para a gente entender e diagramar toda a situação da acessibilidade no nosso município. Então eu penso que isso é uma questão também importante para que aqui nós possamos fazer esse debate. Faço um outro requerimento, senhor presidente, nobres vereadores, esse de uma forma ainda muito mais complexa. E eu faço aqui um questionamento sobre as crianças atendidas no CIER. Eu pergunto aqui quantas crianças estão sendo atendidas. Eu pergunto quais são os bairros que elas residem. Pergunto a enfermidade dessas crianças ou as deficiências que elas possuem. Eu pergunto quais os tipos de deficiências são atendidas exclusivamente pelo CIER. Pergunto quantas dessas crianças estão incluídas nas escolas municipais. De repente, chegou lá com um determinado tipo de deficiência e agora já foram colocadas nas escolas municipais. Pergunto se as mães dessas crianças fizeram o pré-natal e concluo perguntando em quais hospitais nasceram essas crianças. Qual é a questão aqui, senhor presidente, nobres vereadores? Me chegou algumas informações sobre crianças durante toda a gestação da mãe, normal. Ultrassom, todos os exames, criança perfeita. E, de repente, ficou deficiente
quando nasceu. Ora, não é por um processo de que veio ao mundo, viu a luz, pum, teve um choque anafilático, e morreu ou pegou uma deficiência. O que eu quero identificar nas crianças nossas, nossa cidade aqui, é de que uma mãe chegou para mim e falou assim, o meu filho, ela veio falar, vieram pedir ajuda para que intercedesse junto à prefeitura para comprar um alimento específico. Ele tem 15 anos e ele toma um medicamento único, o alimento dele é um alimento único que ele só pode comer aquilo. E ela disse, olha, minha gestação foi perfeita e meu pré-natal fiz todo certinho, meu filho era perfeitinho. Agora ele ficou com uma deficiência, ele tem um retardamento mental, porque ele passou da hora de nascer. O que eu quero identificar com isso, eu quero saber onde essas crianças estão nascendo, porque eu quero entender se essas mães fizeram um pré-natal, e se nós estamos tendo uma população tão grande com deficiência, significa que no parto tem alguma coisa que está acontecendo errada. Quando nós tínhamos aqui a gestão da Unicamp, no Hospital Mário Covas, onde se lembrar os vereadores mais antigos, de que tinha um médico que tinha uma conduta lá dentro, que quando a mãe chegava para forçar o parto natural, e eu entendo a importância do parto natural, tanto para a mãe quanto para a criança, mas ele mandava a mãe dar a volta no quarteirão a pé. Isso foi palco nessa tribuna da casa de vários debates sobre a conduta daquele médico. Às vezes, na busca do parto normal ou natural, passa-se do tempo e compromete-se a criança. Uma outra mãe falando comigo, dizendo que passou do tempo e quando fizeram a cesárea, porque a mãe e o pai foi para cima do médico, ou vai fazer, eu vou arrebentar isso aqui, a criança já tinha defecado. Se não tira, mata a criança. Então, esse requerimento, nobres pares, é uma pesquisa. E eu vou exigir que ele venha completo em cada detalhe que aqui estou fazendo, para que a gente possa entender e verificar o que é que está acontecendo, não especificamente, estou me referindo ao Hospital Maternidade de Hortolândia, porque eu não sei onde essas crianças nasceram, eu quero buscar isso. Pode ser aqui, em qualquer hospital que seja na nossa região, para tentar entender. Porque se há pré-natal, se há acompanhamento, se há ultrassom, se há todo um procedimento, e as crianças são normais durante todos os 9 meses de gestação, como é que essa criança sofre esse problema assim que nasce? Algum erro foi cometido. E é isso que eu quero chegar, para que nós possamos parar com o erro. Porque senão nós vamos continuar produzindo crianças com deficiência, não porque ela nasceu deficiente, não porque ela é deficiente na sua origem, mas porque houve erro médico no receber essa criança, ou na espera para que essa mãe pudesse dar à luz. Esse requerimento vai dar o que falar, porque eu quero pegar essa questão e levar ela até os últimos patamares, para que nós entendamos e coloquemos, se houver realmente aí um problema, coloquemos um ponto nisso para entender essa lógica, seja aonde for. Eu penso, senhor presidente, que todos os documentos que fiz, esses eu queria chamar a atenção. Então, assim, agradeço concessão da palavra e depois só quero discutir aqui numa outra questão que eu tenho com relação a uma moção. Muito obrigado. Solicito que o presidente assuma os trabalhos, que eu gostaria também de fazer uso da tribuna. Palavra, vereador Clodo. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, queria aqui parabenizar a elaboração de todos esses documentos pelo vereador Paulo, mas queria fazer um breve comentário sobre o requerimento 823. Paulo, eu sinto isso na minha família. Eu tenho um sobrinho, Gabriel, que a minha irmã, no caso, fez todos os pré-natais lá, enfim, todos os acompanhamentos, ultrassom, enfim, o que tinha que ser feito, fez. Até por uma questão da posição, assim, até mesmo do meu cunhado, no sentido de ter condições financeiras para estar fazendo esses exames. E em nenhum momento, nesse pré-natal, foi diagnosticado que a criança teria qualquer problema. E o Gabriel veio, tudo normal,
principalmente na sua infância ali e tal, na verdade não se conseguia descobrir se de fato ele tinha algum problema. E aí só foi descobrir quando se avançou um pouco mais a idade dele. E aí a gente fica se perguntando o que é que aconteceu, o que trouxe essa deficiência, inclusive é um retardo que ele tem. E hoje ele tem 19 anos e é considerado como se fosse uma criança de 6 anos. Agora, fica sempre no inconsciente, ou até no consciente da gente, aonde que errou, o que aconteceu para que isso acontecesse, porque se fez todos os procedimentos, enfim, o que tinha que ser feito foi feito, e em nenhum momento se apontou qualquer coisa, até mesmo na gestação, na gravidez, enfim. Mas está aí, o Gabriel está aí com saúde, graças a Deus, mas aí fica sempre essa dúvida. Então, Paulo, não só quero votar esse requerimento de Vossa Excelência, mas gostaria muito de assinar, porque essa dificuldade eu tenho dentro da minha família e quero até te parabenizar por esse documento. Muito obrigado, meus colegas. Continua a discussão. Não havendo oradores à votação. Palavra, vereador João Pereira. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, gostaria de parabenizar o vereador Paulão pela confecção desses requerimentos, né, todos eles de grande importância para nossos municípios, nosso município, né, e o primeiro aqui sobre a questão que requer informação sobre recapeamento de massa asfáltica do Jardim São Sebastião. No primeiro momento, vereador, né, os moradores saiu, inclusive, até na página popular, que iria ser feito o recapeamento ali no Jardim São Sebastião, na parte de cima. E se esperava que seria em toda a parte de cima, né? Eu também fui chamado lá por alguns moradores, né? E o pessoal está revoltado. É aquela situação, dá o pirulito para um e para o outro não. De imediato, liguei para o Ronaldo falou que vai fazer esse recapeamento. Inclusive, aqui eu gostaria de parabenizar a empresa, né, e a prefeitura pelo pela ótima qualidade desse recapeamento, né? Mas os moradores ali ficaram transtornados mesmo com essa questão. Chegou até a metade da parte de cima, depois a outra rua. Aí o Ronaldinho falou que tem alguns problemas ali de galeria, de águas pluviais e algumas outras coisas, né? Mas que tão logo resolva essa situação, que não daria para estar fazendo nesse momento, porque senão depois teria que mexer. Mas diz que logo a administração vai estar fazendo isso. E na parte de baixo também tem esse problema, quando dá muita chuva, inunda lá algumas casas e tudo mais, né? O segundo requerimento, 813/2013, né, é de fundamental importância nessa questão da sinalização. Eu acredito muito nisso, que isso é uma coisa simples e que traz grande benefício para toda a população, não somente a de Hortolândia, mas principalmente os visitantes, pessoas que vêm de Campinas, né? Por exemplo, eu tenho vários amigos que moram em Campinas ou que moram em Sumaré e que dão aula aqui. E a dificuldade deles de se locomover num primeiro momento, né, até quando entende a lógica da cidade de Hortolândia, que é uma cidade dividida em 4 grandes áreas, eles têm muita dificuldade nessa questão aqui de se orientar pela sinalização. E mais do que isso, né, tem ruas que o número aqui é o 100, depois ele vai para o 200, depois ele cai para o 50, não tem uma... O vereador John Leno já fez uma preocupação, né? Já fez um documento aqui também, que dificulta muito, né? Você sabe o nome da rua, mas você vai e muitas vezes você se perde, não encontra um endereço, uma referência. Por quê? Porque não é em ordem decrescente ou crescente, né? Não segue um padrão normal, né? E eu estou tendo também uma discussão com alguns... Está tendo um sistema, um modelo de atendimento no governo do Estado, na questão do atendimento às crianças com deficiências, né? E eu já estou formulando alguns documentos, aí próxima sessão eu creio que eu vou ter alguma coisa, que é da questão do professor intérprete na sala de aula, principalmente para as crianças com deficiência auditiva, né? Então é muito importante também essa situação, porque me parece que o Ciero, ele dá ali agora um atendimento, né? Mas não é uma coisa muito aprofundada ali. Claro que recebe crianças de todas as áreas, né? Mas no Estado fez essa inclusão, inclusive criou algumas escolas polos, né? Que elas têm um atendimento prioritário com aquelas crianças
de um grau de deficiência maior, mas em sala de aula tem essa questão do professor intérprete, né, que está seguindo essas crianças ali, né, que está ali assessorando essas crianças, além do professor. Porque muitas vezes o professor também não é preparado para dar a aula e fazer essa comunicação com esse aluno. Então tem essa preocupação de ter o professor intérprete. Outro documento que eu gostaria de parabenizar o Nobre Par é essa questão da acessibilidade, né? E hoje não é só calçada não, gente, está virando rua. Hoje o cidadão está construindo a casa e jogando um entulho no meio da rua. Eu cansei essa semana de visitar aí alguns bairros. Gente, é o cúmulo do absurdo, mas é de primordial importância essa questão do nivelamento, né? Das pessoas terem a calçada para realmente ali transitar, porque na rua quem tem que passar é o carro. Mas infelizmente, vereador, tem acontecido isso aí também, né? Eu não sei se é por ter um número pequeno de fiscais na nossa cidade e tudo mais, mas assim, as pessoas, vivemos no município, vivemos no Estado de Direito em que a pessoa tem direito de ir e vir, e de repente esse direito, né, ele fica limitado, né? E às vezes você está passando com o carro e está vendo que o cara ocupou lá, desmanchou a casa, ou está fazendo uma reforma, ocupou mais da metade da rua. Então é preciso que o nosso poder público esteja atento com essas questões. E gostaria de pedir ao Nobre Par também para assinar em conjunto aqui com todos os nobres pares. Continua a discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam primeiro como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Requerimento 816/2013, que requer informação quanto à iluminação pública na praça localizada à rua Antônio João, sem número, no Jardim Auxiliadora. Requerimento de autoria do vereador Marcelo Ferrari. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam primeiro como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 820/2013, que requer informação sobre o cadastro municipal para tratamento do câncer. Requerimento número 822/2013, que requer informação sobre a demarcação de quadra poliesportiva no município de Hortolândia. Requerimento número 828/2013, que requer informação sobre o procedimento de avaliação realizado pela Vigilância Sanitária no tratamento de água e esgoto prestado pela Sabesp. Requerimento número 832/2013, que requer informação sobre a verba para mobilidade urbana. Todos os requerimentos de autoria do vereador Zaca. Está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, nobre vereador Amida, nobres vereadores, falar primeiramente sobre o requerimento 820, que ele requer informações sobre um cadastro municipal para tratamento de câncer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela aponta hoje como doença principal de morte no nosso planeta o câncer, seja ele qual for. E a gente está tentando questionar nesse requerimento se já existe um cadastro municipal, né, sobre a doença, sobre o câncer, para quem sofre, se acomete dessa doença, quais as políticas públicas adotadas como prevenção, e aí, né, o projeto Viva Mais ele contribui muito para isso, por isso é defendido para alguns profissionais, e aliás, por muitos profissionais do Executivo, né, e se diante desses estudos já que existem, qual o que vai apontar, quais as medidas serão apontadas pelo poder público a fim de prever e de melhorar a vida desses pacientes. O requerimento 822, ele fala sobre a demarcação de quadras poliesportivas no município de Hortolândia. Hoje nós temos aqui também nos acompanhando a secretária-chefe de gabinete, que também foi secretária de esportes. E a secretária de esportes, ela, por muitas vezes, ela pena, né, por causa que as quadras são feitas, né, mas muitas vezes, né, a secretária de esportes não é consultada para fazer essas demarcações, né? Sei que já melhorou muito essa integração, né? E a gente sabe que com esse terceiro lugar que vem sendo nos jogos regionais que nós atingimos diante da nossa equipe, então agora nós temos cada vez mais melhorar os nossos aparelhos esportivos. Por isso que a gente requer informações se elas estão sendo cumpridas, né? Se as escolas também muito contribuem para os nossos atletas, então a gente está esperando que diante dessas informações, dessa propositura, a gente consiga uma melhora junto a essas demarcações. A outra também que fala, o 828,
ele fala sobre o tratamento de água e esgoto. Eu não sei se todos os vereadores vêm percebendo, por alguns dias, principalmente nos dias de calor, vem acontecendo um mau cheiro na nossa cidade, né, vindo lá da estação de tratamento de esgoto. Né, e aí a gente está, com esse requerimento, querendo saber se está tendo alguma ocorrência, alguma mudança nesse tratamento, para que a gente possa ter uma ideia e dar alguma resposta para os nossos munícipes, né, saber se está tendo se houve alguma ocorrência em relação ao tratamento de água, porque sábado eu fui ali na EMEI Zenaide Ferreira de Lira, houve uma reclamação de alguns moradores em relação à qualidade da água, então a gente pede aqui para que a Vigilância Sanitária nos informe se houve alguma ocorrência, se está tendo algum tipo de diferença nesse tratamento. Uma parte, vereador? Pois não. Já parabenizando os seus documentos aqui, você está falando aqui da questão do esgoto pela Sabesp. Não sei se algum vereador também já constou, chegou alguma reclamação, na Baixada do Mário Covas ali, é um cheiro insuportável e a pessoa não acaba discutindo. Acho que o Edivaldo teve uma reunião, quase 200 pessoas essa semana, né, Edivaldo? E foi motivo de reclamação também. Aí se pudesse estar incluindo, não sei se pode, se o senhor dá a liberdade para estar incluindo essa pergunta, sobre a questão da Baixada do Mário Covas, se pode ser tomada uma atitude também. Sem problema. Até peço para a secretaria se puder incluir essa pergunta junto à propositura. E o requerimento 832, ele fala sobre a verba de mobilidade urbana, especificamente sobre a Avenida Luiz Camilo de Camargo, saindo da delegacia de polícia até lá no Pesqueiro Cancian, né, que a gente vem recebendo vários pedidos para que seja feito um calçamento ali, porque ele fica ao lado da linha férrea, e por conta disso o mato vem tomando conta, né, e a gente pede para que saber se dentro daquela verba que a gente aprovou dos 90 milhões, né, para empréstimo de melhorias na nossa cidade, se está incluído esse projeto. E aí a gente questiona aqui em relação a Luiz Camilo de Camargo, né, para que a gente possa dar uma melhor qualidade, principalmente para os usuários de ônibus que ali passam, aqueles que tem que sair do Parque dos Pinheiros até a região central, também utilizam muito aquela área. E o pessoal do Remanso Campineiro também. Então, o requerimento 832 faz esse questionamento, na qual eu peço a aprovação de Vossas Excelências. Continua a discussão. Não havendo orador, com a palavra o vereador Zezé. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, por sinal, a nossa mesa não ficou tão machista, agora tem uma mulher na mesa aqui, presidente, ficou até melhor, né? A Mida ficou melhor aí. Quero aqui parabenizar Vossa Excelência, o vereador Zaca, pela confecção de mais um documento muito importante que a gente possa aqui estar discutindo. E quando fala aqui na questão do tratamento de água e esgoto, que Vossa Excelência citou aqui, há uma preocupação. Nós temos duas situações. A situação boa é a ligação dos esgotos, o tratamento dos esgotos, mas tem uma outra situação, vereador, que eu vim até a tribuna para fazer uma fala direcionada a esse tipo de coisa. Quando você passa ali no Mário Covas, está realmente um mau cheiro horrível. Lá na Lagoa do Santa Clara, vereador Jair Padovani, nós discutimos isso, inclusive, a questão daquele mau cheiro, eu não sei se vem da fábrica, se estão jogando também produto dentro da lagoa, e também aquela baixada, ali em frente ao Santa Esmeralda também, o mau cheiro é muito grande, muito grande. Então, a Sabesp devia dar uma explicação para a gente do que está acontecendo, né? Será que está tendo esgoto jogado no córrego? Será que está tendo alguma vazão? Será que ali do hospital está sendo jogado também ali naquele córrego ali nas nascentes? Nós não sabemos. E é uma preocupação que nós temos que chamar a Sabesp para poder realmente explicar o que está acontecendo. Que as pessoas falam, cobra do vereador na rua, senhor presidente, e nós não temos uma explicação exata e clara para dizer para o morador o que está acontecendo. E a gente é muito cobrado. Então, mais uma vez, parabenizar o vereador Zaca pela confecção do documento e, se possível, vereador, gostaria de assinar em conjunto também, por entender que é a matéria de grande relevância.
Continua a discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam pelo mesmo como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. O vereador Zezé, que vai estar assinando em conjunto, para passar para todos, por favor. Vereador Zaca, solicita a secretaria que encaminhe a todos os vereadores que tenham interesse em assinar, por favor. Requerimento número 829/2013, que requer informação sobre a situação para o funcionamento de motéis e assemelhados no município de Hortolândia. Requerimento número 831/2013, que requer informações sobre a paralisação da obra do campo de Botia no Nossa Senhora de Fátima. Todos os requerimentos de autoria do vereador José Nazareno Gomes, o Zezé. Está em discussão. Palavra ao autor. Senhor presidente, nobres pares, eu volto aqui à tribuna, até ia me inscrever no tema livre, mas depois às vezes o tempo não permite, né? E falava de todas as matérias. Mas, haja visto que eu peço o apoio de Vossa Excelência, aqui uma matéria que fala sobre os motéis, né? Na cidade, temos vários motéis na cidade. Quando se instalou, né, esses motéis na cidade, a cidade era pequena e já faz muito tempo. E a legislação vigente, ela não dá conta da legalização, né? Não dá conta dessa legalização. E hoje são os empresários da cidade, vêm cobrar, vêm até a Câmara, o vereador, nós estamos cansados de ir até a prefeitura, pedir o alvará não sai, porque a legislação não permite. Só tem um hoje que está com direito adquirido e os demais está prejudicado. Então, eu faço um documento aqui, provocando realmente essa discussão, para que o Executivo mande para essa Casa de Leis realmente a mudança, senhor presidente, para que possa estar legalizando todos os comércios que estão, e não só motéis, né, diversos comércios que hoje estão com a dificuldade da legalização devido à legislação vigente. Agora, quando é de cunho do Executivo, nós aqui não podemos fazer. Então, o Executivo tem que mandar para a gente estar aprovando aqui. Então, essa é a preocupação no qual os empresários da cidade vêm até o gabinete procurar e a gente cobra a responsabilidade do Executivo nessa matéria tão importante. O outro requerimento é o 831, que requer informação sobre, para mim, é paralisação das obras. É uma praça lá no cantinho do Fátima, na última rua do Fátima. Com certeza, todos os vereadores aqui conhecem. É uma área que, na época, cedida pela antiga Nativa, é onde fez uma praça. E lá fizeram uma cobertura, tudo, um campinho de bote lá para a turma divertir, mas só fizeram a cobertura. E o restante está uma valeta, e eu não sei se está no projeto aquilo tudo, ou se fizeram, se o projeto não deu conta, o dinheiro, o recurso, não sei o que aconteceu. Está um buraco, uma valeta, e eu não consegui entender realmente a dimensão de tudo isso. Então, está realmente parada a obra. E volto a dizer também, do campinho de areia. O campinho de areia não tem mais areia. E aí eles estão cobrando, virou um raspadão. A tela que estava lá também, a rede também já arrebentou tudo. E eu peço também, para que Vossa Excelência dê uma analisada, já foi matéria de discussão aqui nessa tribuna na sessão passada, a questão do cercamento também. O cercamento do campinho, para que os animais também, os cachorros vai lá, não é? E acaba as crianças nossas indo para esses local e tendo realmente problema de saúde, né? Com as fezes do cachorro, a urina e tudo mais. Então, esses campinhos de areia têm que ser cercado e fechado. E trocado a areia de período em período, no qual foi matéria aqui na sessão anterior. Muito obrigado, senhor presidente. Pública isso, nobre vereador. Continua a discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam pelo menos como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 821/2013, que requer informação sobre o transporte público no município de Hortolândia. Requerimento número 827/2013, que requer informação sobre a abertura da rua Jefferson Alexandre Liberato Melo até a rua Amélia Basso Breda.
Requerimentos de autoria dos vereadores Aparecido Antônio Meira e do Clodomiro Clodo. Estão em discussão? Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam com a como estão, os contrários se levante, aprovado por todos os pares. Requerimento número 825/2013, que requer informações sobre a abertura do canteiro central em frente da portaria do condomínio Golden Park. Requerimento 826/2013, que requer informação sobre a iluminação da Praça Antônio de Paula Teixeira, irmão Tonico. Todos os requerimentos do vereador Clodo. Em discussão? Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam pelo menos como estão, os contrários se manifestam, aprovado por todos os pares. Com esse requerimento, nós encerramos o expediente na parte de requerimentos e entramos agora à leitura, discussão e votação de 3 moções. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da primeira moção. Isso já solicito também a vereadora Mida que me inscreva no tema livre, por favor. Moção 183/2013, de parabenização aos jornalistas pelo seu dia. Essa moção de autoria do novo vereador Valdecir Alves Pereira. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam pelo menos como estão, os contrários se manifestam, aprovado por todos os pares. Moção 184/2013, de parabenização ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e à excelentíssima senhora presidente Dilma Rousseff pelo programa Mais Médico, do governo federal, que levará infraestrutura e mais médicos para as regiões onde há escassez ou não existe profissional. Moção de autoria do vereador Marcos Antônio Panício Mercadão. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam pelo menos como estão, os contrários se manifestam, aprovado por todos os pares. Moção 185/2013 é uma moção de congratulação à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, pela inauguração da nova sede da subseção Hortolândia. Essa moção de autoria do novo vereador Paulo Pereira Filho. Senhor, nobres vereadores, eu não tive a oportunidade de estar presente, não sei se algum par dessa casa conseguiu ir lá no dia da inauguração, o vereador Zezé foi, o vereador João Pereira, João Leno. Bom, foi no mesmo dia da sessão solene aqui que o vereador Regis fez, né, na entrega de título de cidadão, e também era aniversário de casamento, não teve jeito, não deu para ir. Então fiz essa moção para poder parabenizar o trabalho que o Dr. Luiz Leite vem fazendo, brilhante trabalho, diga-se de passagem, ele vem fazendo à frente da OAB, e eu gostaria de solicitar não só a aprovação, mas que a casa pudesse assinar e nós pudéssemos mandar em nome do Poder Legislativo com a assinatura de todos os pares, ok? Está em discussão, não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam pelo menos como estão, os contrários se levante, aprovado por todos os pares. Eu estou inscrito, eu queria só aqui fazer um registro. Eu sou... Do Zezé? Não está na minha ficha, não. A minha tá, a sua está aqui. Tem, do Zezé, as duas? Aqui, ó, tá aqui, ó. Por favor, vereadora. Cadê? Não. Acertou. Você lê aí, por favor. Moção 186/2013, moção de pesar pelo falecimento de Luiz Gushken. Moção de autoria do vereador José Nazareno Gomes, o Zezé. Está em discussão? A palavra ao autor. Senhor presidente, nobres pares, eu volto a essa tribuna aqui, não poderia deixar de vir a essa tribuna para falar de um companheiro, de um grande amigo, o Luiz Gushken. Um dos líderes do PT, ex-sindicalista, ex-deputado, era um dos poucos que fazia o Lula mudar de opinião. Companheiro de grande envergadura, um dos fundadores do PT, companheiro que na época da ditadura foi preso, companheiro de luta, companheiro que nos ajudou muito no PT, realmente era o orgulho do PT, o Luiz Gushken. Era sempre aquele companheiro mediador, era o companheiro que sabia fazer a política por inteiro, a militância o respeitava muito, foi um grande ministro,
E eu quero aqui deixar essa moção de pesar aqui e pedir a Deus que dê muita paz a ele e também que acalme o coração da Elizabeth, sua esposa, os 3 filhos. O Luiz Guxiquem era muito querido dentro do PT, muito querido mesmo. Com certeza estamos de luto pela morte do companheiro, nós perdemos bastante e mais uma vez foi vítima do câncer, né? Vem uma luta muito grande e há 6 meses eu tive a oportunidade de ver o Guxiquem e ele já estava muito abatido e veio a falecer. Realmente 3 meses aí, esses últimos 3 meses foi muito crucial na vida dele aí, terrível a luta contra o câncer, mas vocês sabem que é uma doença que vem matando muito nesse país. E nós do Partido dos Trabalhadores, e com certeza a sociedade do modo geral, perdeu muito com a morte do companheiro, mas ganhou-se muito aprendizado com a sua história de vida, com o seu perfil político, aguerrido, companheiro que realmente deixou para nós aí uma grande lição de vida. Peço a todos vocês o apoio a essa moção de pesar aí, pelo grande companheiro, pelo o grande legado que esse companheiro deixou para todos nós. Com certeza a gente fica muito triste, mas sabe da história bonita do nosso companheiro Luiz Guxiquem. Está continuando a discussão? Havendo oradores para a votação, os vereadores que concordam com como estão, os contrários se manifestam, aprovado por todos os pares. Vereador Zezé, eu solicito a Vossa Excelência se é possível também distribuir essa moção. Entendo, sei, conheci e sei da contribuição, não só para o Partido dos Trabalhadores, mas para o Brasil de uma maneira muito profunda que deu o Guxiquem. Então, se Vossa Excelência permitisse, acho que liberar todos que quisessem assinar para que Vossa Excelência pudesse ser encaminhado à posição da Casa de pesar a família do sempre deputado. Eu estou inscrito na tribuna e eu vou pedir para a vereadora Amida assumir aqui. Desculpa, o vereador Meirinha está aqui. O vereador Meirinha assume, só para que eu possa versar rapidamente sobre um tema. Senhor presidente, nobre vereador Amida, nobres pares, eu quero, senhor presidente, para registro nos anais dessa casa, me posicionar a respeito da decisão do juiz de 2ª Vara da cidade de Brasília, no julgamento daquele episódio do médico e da atendente lá no shopping de Brasília, quando o médico tentou furar a fila lá e chegou, e a atendente negra pediu para que ele voltasse à fila, porque ele estava furando a fila, ele precisava estar na fila, ele chegou atrasado, e ali ele disse para ela: sua negrinha, aqui não é o seu lugar, volte para a África, você precisa cuidar de animais e não de gente. E daí para frente ele vociferou outras palavras com relação à dignidade num ponto e do outro ponto pela cor da pele dela. O Ministério Público entendeu isso lá em Brasília e entrou com uma ação por crime de racismo. A câmera do shopping mostra que depois dele vociferar contra a garota, ele sai correndo como se tivesse cometido um crime, que foi o que ele fez. E aí, para o espanto daqueles que acompanhavam esse julgamento, o juiz disse que a menina foi ofendida na sua moral, na sua integridade, mas que não houve crime de racismo. Meu Deus, o que precisaria ele fazer para caracterizar o crime de racismo? O que mais ele teria que dizer? Quando você imagina que um juiz de uma corte não tem discernimento ou faz um julgamento pautado nos seus interesses, é terrivelmente imaginar um troço desse. Será que, se fosse ao contrário, ele trataria dessa maneira? Negrinha. Seria uma forma amigável dele fazê-lo, um tratamento, um chamamento? Seria se ele a conhecesse. Você não tinha que estar aqui. Volte para a África. Você tem que cuidar de animais. Sua orangotango. Onde isso pode ser uma frase que não caracterize racismo?
Como é que nós vamos combater o racismo com atitudes racistas como essa desse infeliz juiz de direito? De que jeito? De que forma? De que maneira? O Brasil precisa reconhecer a negritude da sua pele. Não tem como não reconhecer. Os africanos não quiseram vir para cá, não tomaram esse país de assalto, não tentaram à força ocupar essa terra. Foram trazidos contra a vontade, diga-se de passagem. Em navios negreiros, muitos ficaram no fundo do oceano, porque o navio muito lotado não aguentava chegar. Jogavam para morrer. Outros que vieram para cá sangraram para essa pátria hoje ser chamada Brasil. Sangraram, deram a vida, perderam a família, perderam o convívio com os seus, e aqui morreram para edificar uma nação chamada Brasil. Para ser vilipendiado, atacado, caluniado, difamado, e quando chega na corte, onde você espera que haja justiça, o juiz disse, imagina, ela teve, a honra dela foi ofendida. É verdade, mas não caracteriza isso o racismo. Eu precisava registrar, senhor presidente, nobres pares. Eu vou fazer uma moção semana que vem, e vou mandar para o CNJ, vou mandar para esse infeliz juiz, e vou mandar a todos os outros órgãos da magistratura para dizer, não tem cabimento. Não tem cabimento. Nós não vamos acabar com o racismo, ocultando ou escondendo as atitudes racistas. Nós vamos acabar com o racismo, denunciando e comprometendo aqueles que são culpados. As pessoas chegam a dizer, não, mas no Brasil não tem racismo. Hoje, o preconceito e o racismo é econômico. É verdade, pobre sofre. Mas vai ser pobre e preto para ver o que é. A mulher sofre, é vítima de violência. Mas vai ser mulher e negra para saber o que é. Nós temos que colocar um ponto nisso. Eu sei que a minha fala não vai avançar e não vai transformar a cabeça de um imbecil daquele. Eu tenho convicção disso. Mas eu também não posso me calar. Não dá para admitir que um juiz julgue de maneira parcial uma ação como essa. Orangotango, negrinha, volte para a África. Você tem que cuidar de animais e não de pessoas. Médico, conhecedor, letrado, intelectual. Não é uma pessoa que pode alegar a ignorância do conhecimento. E a Suprema Corte, porque deve ter ele ligações com ela, com a Corte, terminou entendendo que, imagina, ela foi ofendida sim, mas não tem ato de racismo nisso. Eu tinha que registrar isso, senhor presidente. Semana que vem vai ter uma moção e eu vou mandar a todos os cantos, pelo menos para dizer, olha, é um absurdo isso. Nós temos que acabar com o racismo nesse país, enfrentando o racismo, e não escondendo ele embaixo do tapete. E nós precisamos reconhecer, o Brasil tem que reconhecer, que o Brasil é o Brasil que é hoje, pelo negro, pela contribuição do negro, que ele deu nessa nação. Quando aboliram a escravatura, colocaram os negros com baioneta na mão na guerra contra o Paraguai, para atender os interesses daquele momento no mundo e para exterminar uma grande parcela da comunidade negra desse país. Deram de maneira santa a alforria, como dizem, e de repente fazem com que o negro vire vítima de uma sociedade. Estão libertos para consumir, mas vão continuar sendo tratados como alguma coisa de segunda categoria. Dessa maneira, o nosso país não vai conseguir avançar enquanto não reconhecer que a diversidade cultural nossa nos fortalece e nos transforma no que exatamente nós somos. Esse é o Brasil, que o povo negro deu o sangue. Eu fico vendo nas televisões, comunidade holandesa, nossa, é uma coisa linda, divulgam, a mídia divulga, coisa mais maravilhosa. Os holandeses escolheram o Brasil para morar. Os holandeses
quiseram aqui estar. Oh, a comunidade germânica, que coisa linda na região sul. Você pega a comunidade italiana, que coisa maravilhosa. Os negros vieram para cá a ferros. Não pediram para vir, não queriam aqui estar. Vieram a ferros. Edificaram essa nação. E hoje são tratados como aquele médico tratou sua negrinha. Volta para a África, porque lá é o seu lugar para cuidar de animais. E eu não posso. Não posso. Por mais que eu não tenha poder de nada, eu não posso ouvir isso e aceitar como sendo uma verdade ou como sendo uma prática que expresse, pelo menos, um pensamento majoritário nessa nação. Não é, e nós não podemos nos calar, porque o silêncio simplesmente mantém o tamanho absurdo que aquele médico e outros tantos que estão por aí se batem e se escondem para depois dizer, imagina, que é isso? Não foi isso que eu quis dizer. Eu convido o senhor presidente para assumir os trabalhos da mesa. Vou pedir a suspensão da sessão pelo tempo regimental, né? Nós estamos no momento final, então eu suspendo os trabalhos e aí pelo tempo regimental de 15 minutos, nós retornaremos para a ordem do dia. A vereadora Mida, que faça a chamada dos senhores vereadores. Adailton Sá dos Santos, Aparecida Antônio Meira, Clemilda Pereira presente, Cleuser Marques Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panísio, Régio Atanásio Bueno, Valdecir de Jesus Oliveira, Valdecir Alves Pereira. Havendo número legal, declaro aberta a sessão na parte da ordem do dia. Também informar a todos que nos assistem, para ficar registrado nos anais da casa, que o vereador Ananias não está presente porque sofreu uma cirurgia no joelho e passa por um processo agora de recuperação. Daqui mais uns dias estará conosco novamente. Temos um item, né, em regime de urgência especial. Solicito ao segundo secretário que faça faça a leitura desse item. Discussão única do projeto de lei de número 124/2013, de autoria do Poder Executivo, que introduz alterações na lei de número 2155, de 4 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a organização administrativa municipal da Prefeitura Municipal de Hortolândia, extingue e cria cargos e dá outras providências. Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e de pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 124/13. Não havendo oradores, vai à votação, é votação nominal. Solicito à vereadora Mida que proceda a chamada dos senhores vereadores, onde votarão sim, se concordam, ou não, se discordam. Adailton Sá dos Santos, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, sim. Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves, sim. Edmilson Marcelo Afonso, sim. Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, sim. Jair Padovani, sim. João Pereira da Silva, sim. José Nazareno Gomes, sim. Marcelo Ferrari da Silva, sim. Marcos Antônio Panício, Régio Atanásio Bueno, Valdecir de Jesus Oliveira, Valdecir Alves Pereira.
14 votos favoráveis, foi aprovado o projeto de lei número 124/13. Ingressamos agora na ordem do dia. Faço a solicitação ao segundo secretário que proceda à leitura do item 1. Discussão única do projeto de lei de número 51/2013, de autoria do vereador Jair Padovani, que dispõe sobre horário de funcionamento das instituições financeiras no município de Hortolândia. Vai à discussão o projeto de lei 51/13. Não havendo oradores, vai à votação. O meu está favorável. Ô, Ângela. Então, Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Nós já derrubamos já o parecer contrário e está Não tinha que, o projeto. então não podia ter na pauta dos vereadores parecer contrário. Está escrito na pauta dos vereadores. Esse parecer já foi derrubado e agora, depois de tramitar, voltou para a votação, não é isso? Então está em discussão o projeto. Então, com os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 51/13. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares presentes. Item 2, discussão única do projeto de lei número 60/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração na lei número 2298, de 23 de outubro de 2009, que dispõe sobre empreendimentos habitacionais de interesse social no município de Hortolândia e da outras providências. Favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 60/13. Por se tratar de empreendimentos habitacionais, é votação nominal. Solicito os vereadores que concordem, votem sim, os contrários digam não. Vereadora Mida, por favor, faça a chamada para votação. Adailton Sá dos Santos, Aparecida Antônio Meira, Clemilda Pereira, sim. Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Regis Atanásio Bueno, Valdecir de Jesus Oliveira, Valdecir Alves Pereira. Com 13 votos favoráveis, o projeto foi aprovado. Item 3. Discussão única do projeto de lei de número 83/2013, de autoria do vereador Aparecido Antônio Meira, que dispõe sobre a denominação da Rua Circular do Sistema de Recreio 2 do Jardim Santa Isabel, no município de Hortolândia. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 83/13. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Item 4. Discussão única do projeto de lei número 90/2013, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso, que dispõe sobre a denominação da Ponte Estaiada. Questão de ordem, presidente. Sim, nobre vereador. Gostaria de pedir vistas para melhor análise. Foi solicitado vistas com a concordância do autor. Coloco em apreciação do plenário. Os vereadores que concordam com o pedido de vista permanecem como estão, os contrários se levante. Aprovado o pedido de vista pelo tempo regimental para o vereador Mercadão. Discussão única, o item 4, do projeto de lei 90/2013, de autoria do vereador... desculpa, gente, desculpa, perdoa. O item 5 é discussão única do projeto de lei 95/2013, de autoria do vereador José Nazareno Gomes, o Zezé, que institui o Programa Municipal de Saúde do Homem e da outras providências.
Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de pedir vista desse projeto para uma melhor análise. Ok, autor. Com concordância também, coloco em discussão. Os que são favoráveis ao pedido de vista permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares, sai pelo tempo regimental em vistas. Item 6, discussão única do projeto de lei número 101/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a desafetação do imóvel que especifica. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 101/13. Não havendo oradores, vai à votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. O item 7, ele fica prejudicado. Vamos para o item 8. Discussão única do projeto de lei número 109/2013, de autoria do vereador Marcos Antônio Panício, que dispõe sobre a denominação da Praça das Paineiras, localizada entre as ruas 5 e 7 do Vila Real Santista, passando a mesma a ser denominada Praça Maria Profecia da Silva. Com pareceres favoráveis e com emenda, vai à discussão a emenda ao projeto de lei 109/13. Vamos votar primeiro a emenda. Em concordância com a emenda, votamos depois o projeto. Tudo bem? O autor, tudo bem? Dessa maneira, Vossa Excelência tem conhecimento da emenda? Sim. Tudo bem? Sim. Já fui informado pela Comissão de Redação e Justiça. Perfeito. Então, está em discussão a emenda. Não havendo oradores à votação, os que concordam com a emenda permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores a emenda. Com a emenda aprovada, vai à discussão agora o projeto de lei 109, já com a emenda aprovada. Não havendo oradores, vai à discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado o projeto de lei 109, já com a sua emenda no seu corpo. Não havendo mais nada a tratar, nesta sessão, convoco os vereadores para a 29ª sessão ordinária a realizar-se no dia 24 de setembro de 2013, terça-feira, às 14h30. E Deus nos abençoe a todos.